Vamos dar continuidade à nossa aula de História do 8º ano, capítulo 3, as rebeliões na América Ibérica, as revoltas na América Ibérica, que corresponde às revoltas brasileiras do capítulo no livro antigo, que é mais ou menos o capítulo 12, o período regencial no Brasil, que fala sobre os movimentos de revoltas no capítulo 12 do livro antigo. Então, vamos estudar os temas de hoje sobre as rebeliões, as revoltas da América Ibérica. A América Ibérica representa a América Portuguesa e a América Espanhola. Então, nos temas de hoje, nessa continuação do assunto sobre as rebeliões no Brasil, vamos estudar as características da Guerra dos Mascates, as causas e as consequências da Guerra dos Mascates, a revolta de Filipe dos Santos, vamos entender o que aconteceu nas gerais sobre a Conjuração Mineira, vamos entender onde aconteceu, por que aconteceu, as consequências, os fatos que marcaram a Conjuração Mineira. As causas e consequências também da Conjuração Baiana, espanhola, e temos uma atividade para responder. A quarta questão da página 63 do livro novo, que é um texto e tem umas alternativas para responder, ou a primeira, a quinta questão do livro velho, da página 198, e enviar as respostas para o meu WhatsApp. Então vamos lá para os comentários dos temas de hoje. A revolta de Filipe dos Santos. Vamos primeiro para a Guerra dos Mascates. Então, desde a expulsão dos holandeses do Nordeste, em meados do século XVII, a aristocracia rural da vila de Olinda, Olinda é a segunda cidade mais importante de Pernambuco, e era uma vila que era muito rica, havia uma produção imensa de produtos agrícolas, um comércio. Nesse período, entre 1710 a 1711, Olinda vivia em dificuldades econômicas, mas continuava a controlar a política de Pernambuco, que era uma capitania, chefiada por Sebastião de Castro, exercendo grande influência sobre o povo do Recife. Então, em 1709, os comerciantes de Recife conseguiram elevar o povoado à condição de vila, separando-se de Olinda. No ano seguinte, sentia-se ameaçado, os olindenses, o povo de Olinda, invadiram o Recife, derrubaram o Pelourinho, símbolo da recém-conquista da autonomia. O conflito entre recifiense e olindense, entre Recife e Olinda, foi o que marcou a Guerra dos Mascates, e só teve fim em 1711, quando a administração metropolitana enviou tropas da Bahia e assegurou a vitória dos mascates. Então, esses mascates eram os comerciantes, os negociantes de Recife, que queria ser independente de Olinda. Ou seja, Recife era uma vila dentro da capitania de Olinda. E assim, os baianos chegaram lá com a sua tropa e resolveram esse conflito, separaram Recife de Olinda. E assim, posteriormente, todos os revoltosos foram anistiados de Recife, e Recife passou a ser o centro administrativo da capitania. Então foi um conflito entre os comerciantes de Recife e Olinda pelo controle, pela administração política e econômica da região. A volta de Filipe o governo português proibiu a extração de ouro e pó em Minas Gerais, exigindo que todo o minério extraído fosse entregue às casas de fundição. Ali, depois de extraído, o quinto era o imposto cobrado pela coroa sobre os metais preciosos extraídos da colônia, que corresponde à quinta parte do montante. Então, tudo que a pessoa ou o grupo ou a empresa na região das Minas Gerais tem que dar
ou seja, uma quinta parte para a família real portuguesa, para ter direito a mais extração de ouro. Então, na região de Vila Rica, os mineradores se sentiram prejudicados contra essa cobrança exagerada do imposto. Então, Felipe dos Santos, um dos líderes dessa manifestação que lutou contra o fim dessa cobrança exagerada de imposto, promoveu uma grande manifestação e revolta na Vila Rica, na cidade de Vila Rica, onde hoje é uma cidade muito importante na região de Minas Gerais, fica ali mais ou menos no sul de Minas Gerais. É uma região que ainda tem muito fator histórico, cultural e econômico. Então, para que não mais pagasse os impostos desse quinto, Felipe dos Santos promoveu uma revolta e assim lutou contra, mas não teve sucesso. A Casa de Fundição venceu e continuaram cobrando o quinto de todos que produzisse, que explorasse o ouro na região das Minas Gerais. Então veio a Conjuração Mineira, em 1789. Então, vamos resumir aqui as causas por o seguinte. Foi também os altos impostos cobrados pela coroa portuguesa aos exploradores, aos comerciantes, aos que trabalhavam com ouro, retirada do ouro. Havia muito minério de ouro, muitas jazidas de ouro na região, por isso que o nome é Minas Gerais, havia muitas minas. E os seus participantes, que eram chamados inconfidentes, eram abolicionistas formados por professores, estudantes, jornalistas, advogados, pessoas cultas, liberais, cientistas, pessoas que eram contra essa exploração, essa opressão da família real, transformando em escravos os trabalhadores, os camponeses, porque a grande economia da região era a exploração das minas do ouro, era a principal forma de sobrevivência da região. Eles se manifestaram, reivindicaram, lutaram para o fim dessa cobrança, dessa exploração da coroa portuguesa. Mas também chefiada por muitos líderes, como Cláudio Manuel, também depois Tiradentes, mas não tiveram sucesso e seus líderes acabaram sendo mortos, e assim continuou a exploração sobre o ouro na região das Minas Gerais. E foram mais de 100 anos de exploração das Minas Gerais até retirar praticamente toda a produção, onde hoje não tem nenhuma jazida sequer na região onde fica o estado de Minas Gerais. Mas manteve a sua riqueza cultural e o seu povo trabalhador tem uma economia muito avançada, está entre os quatro estados mais importantes da economia brasileira por causa da seu investimento em educação, pesquisa, indústrias, fábricas e o comércio avançado hoje. Mas não só tem um nome em Minas Gerais, mas não tem nada a ver mais com a extração de minerais. A Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana foi a mais ampla e popular das rebeliões coloniais. Delas participaram padres, profissionais liberais, médicos, advogados, membros da elite intelectual e pessoas dos grupos sociais também mais pobres. Sapateiro, ex-escravos, soldados, vários alfaiates. Então, por isso que ficou conhecido também como a Revolta dos Alfaiates. Quais eram os objetivos? Lutavam por ideais tipo da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. Então, eles queriam os mesmos ideais franceses lá no século XVIII, na sua Revolução. Organizaram-se muitas revoltas, fizeram cartazes, protestaram, principalmente na região de Salvador, que era a cidade mais importante do Brasil na época. E muitos deles morreram em confrontos com o exército, com os militares portugueses. Outros ficaram presos, outros ficaram
foram jogados em alto mar. Teve muita crueldade, muita chacina. Houve uma violência muito forte na Conjuração Baiana em 1789. Também não tiveram sucesso, não tiveram êxito, só depois de muito tempo que reconheceram os seus propósitos e outros governantes começaram a mudar as suas regras e leis e a melhorar a vida do povo baiano no século XVIII. As revoltas na América Espanhola. As revoltas na América Espanhola tiveram como principais lutas coloniais um caráter político e regional, também por minerais preciosos da prata na região da Bolívia, do Peru, e também foram influenciados por ideais iluministas, do iluminismo inglês e francês, e também tinha um projeto de independência. Como todos os povos nesse período queriam se tornar independentes da opressão europeia, tanto da Espanha como de Portugal. Lutas pela independência. Então, muita gente morreu para que hoje nós somos independentes de Portugal e os nossos vizinhos, Argentina, Peru, todo o restante da América do Sul, Uruguai, com exceção da Guiana Francesa, se tornaram independentes da Espanha. E também os da América Central e o México lá em cima na América do Norte. Através de muitas lutas e batalhas, confrontos sangrentos, muito sangue derramado. Mas, nesse período, no século XV, XVI, XVII, verdadeiros massacres no Brasil e no resto da América Latina, matando milhões de índios, escravizando milhões de negros, matando os negros, acabando com a cultura da América Latina. Temos uma atividade aí para responder, como eu já disse, as páginas estão aí, e enviar as respostas pelo WhatsApp. Até a próxima aula. Valeu!